E os serviços do Detran têm sido alvo de muitas reclamações ao longo da pandemia. Muitas pessoas não conseguem fazer os agendamentos e os postos fechados em 2020 para evitar a transmissão só aumentaram o problema. Por isso, convidamos o presidente do órgão para entender quais medidas estão sendo tomadas para reduzir os transtornos para a população. Yasmin, para isso a gente convidou então o presidente do Detran, Adolfo Conder, que tem muitas coisas para falar. Adolfo, muito obrigada aqui pela participação no Jornal do Rio desse sábado. Obrigada aqui pela sua presença. Obrigado, Natasha, a Band, aqui a oportunidade da gente poder estar falando um pouco dos serviços do Detran. Exatamente, né? Porque a gente tem aí um momento muito complicado com o fechamento de vários postos por conta da questão da pandemia. A gente teve aí um longo período em que nenhum tipo de serviço era oferecido e agora um grande gargalo e muita reclamação, né, das pessoas de não conseguir acessar o serviço do Detran. Acho que eu vou começar por um dos primeiros, que é a questão hoje que tem muita gente reclamando da carteira de identidade, né? Tem que ir lá, tem que tirar e aí não tem vaga. Como é que o Detran está trabalhando para resolver essas questões e esse gargalo tão grande? Bom, no primeiro momento a gente ainda vive um momento de pandemia, quer dizer, todos os cuidados, não só com os usuários, mas também com os servidores do Detran se tornam necessários. A gente reabriu todos os postos nossos, tanto de vistoria quanto de habilitação, e estamos abrindo também os de identificação civil. Total de mais ou menos quanto? São 47 postos de vistoria abertos e os outros postos também de habilitação e identificação civil. Alguns funcionam em conjunto, outros funcionam em espaços separados, né? E retomada também dos serviços do Poupa Tempo, que não é um serviço direto do Detran, mas que também faz e atende os serviços do Detran. No dia de hoje a gente teve um mutirão também, atendendo habilitação, atendendo identificação civil e também todo o serviço de registro de veículos. Então, a gente tem trabalho de forma muito intensa, já vamos para o 17º mutirão, quase 80 mil usuários do Detran atendidos. Como você bem falou, foram quase 6 meses sem nenhum serviço do Detran, então é um gargalo grande, tendo em vista que o Estado do Rio tem uma frota enorme de carros, além do trabalho que o Detran faz de identificação civil e também de renovação de carteira de habilitação ou de primeira licença de habilitação. Então, a gente tem feito um esforço conjunto com os servidores do Detran, com toda a nossa equipe, a pedido do governador Cláudio Castro, para que a gente possa, o mais rápido possível, terminar com esse gargalo e dar o atendimento devido aos usuários. Então, os mutirões continuam? Os mutirões continuam a todo tempo. No mês de fevereiro vão continuar todos os sábados, a gente sempre olhando quais são os serviços que estão com os maiores gargalos, para que a gente possa resolver esse gargalo grande desses 6 meses de pandemia. Na sua chegada no Detran, você teve um grande desafio que foi olhar contrato, né, Adolfo? Porque a gente tinha aí milhões de serviços sendo oferecidos, muitos contratos sendo firmados, e aí nesse momento o seu grande desafio foi olhar para esses contratos e entender o que realmente valia e o que não valia, né? Claro, é fundamental. Cheguei há 3 meses no Detran e um dos desafios era a regularização processual e administrativa dos contratos do Detran, a gente buscando regularizar esses contratos, em especial nas 3 principais áreas de prestação de serviço, na área de registro de veículos, de identificação civil e habilitação. Tornamos regulares esses contratos, enfim, hoje são licitados, permitindo também que tenha maior transparência, né, da prestação de serviço e também para o público que queira acompanhar a prestação de serviço no Detran. Então, e paralelo a isso, óbvio, quando a gente licita, também temos uma maior economia, então a gente tem buscado também, através dessas licitações, gerar uma economia para o órgão e isso já tem surtido alguns efeitos. Qual é o efeito que a gente já pode ter uma ideia? Mais ou menos em torno aí de um número de 80 milhões que a gente já conseguiu aí economizar em novos contratos que o Detran tem prestado, enfim. E aí regulariza também todos esses nossos serviços. Nesses novos contratos entram aí muita coisa no digital, né? Numa tentativa de reduzir o trabalho daquele cara que tem que ir no Detran toda hora para pegar um pequeno papel, um pequeno pedaço de confirmação de algum documento. E isso o Detran também vem pensando, ou seja, levar tudo para o digital. Hoje eu acho que o grande cargo-chefe é o documento do carro que já está agora no digital, sim. né? Esse é fundamental, né? As pessoas estão se adaptando. Foi um dos pedidos do governador lá quando me convidou para essa missão no Detran, dizer, Adolfo, eu quero os serviços mais digitais, enfim, mais na palma da mão. Um deles é o famoso licenciamento anual, né, que as pessoas tinham que ir antigamente
no posto fazer a emissão desse documento. Hoje ele se tornou absolutamente digital, os postos já não emitem mais, você pode baixar ele no seu celular ou em 5 outros dispositivos, no tablet, no computador da sua casa, pode imprimir também. Muita gente pergunta assim, mas se acabar a bateria do celular, pode imprimir, imprime na impressora da sua casa, guarda ali no carro, que tem validade, e isso diminui, obviamente, e facilita para o cidadão que tenha que se deslocar para um posto do Detran ou fazer o seu agendamento para que tenha que emitir esse documento. A gente estava falando muito da central de atendimento. Ela é hoje um termômetro para vocês saberem o tamanho do gargalo que vocês têm para conseguir montar aí os mutirões, mas principalmente para entender o que é preciso ser feito para melhorar esse serviço de uma maneira geral, né? Verdade, verdade. A gente fez uma ampliação nesse período na volta do Detran, uma ampliação do serviço acontecendo de 6 horas da manhã até meia-noite para poder atender melhor o cidadão, enfim, e dar vazão a esses serviços. Portanto, a gente tem feito esse atendimento não só no nosso serviço de atendimento por telefone, mas também pela internet também existe o agendamento. Então, a gente tem buscado facilitar cada vez mais o acesso ao usuário para que possa fazer os seus agendamentos. Hoje a central está trabalhando mais tempo, né? Sim. Um tempo até muito longo que a gente nunca imaginou que uma central de atendimento de um órgão público pudesse trabalhar, né? Verdade. A gente está trabalhando agora de 6 à meia-noite. Então, a turma trabalhando lá, uma equipe grande para garantir os agendamentos das pessoas. A gente tem buscado estender esses agendamentos e cada vez mais, obviamente, quando vai se evoluindo, a gente vai aumentando também o número de agendamento nos nossos postos. É importante também, a gente falou aqui do licenciamento anual, mas também passa a vigorar esse ano o CRV, né, que é aquele documento chamado de compra e venda, que as pessoas mais conhecem com esse nome, passou também a se tornar digital. Então, facilitando também a vida do cidadão. Agora, quando a gente fala em facilitação da vida do cidadão, tem outros serviços digitais surgindo, né? Exatamente para que as pessoas consigam fazer o acompanhamento de pedidos online, não precise ficar indo no posto toda hora acompanhando, ou sabendo como é que tá, ou literalmente não sabendo como é que tá, né? Porque às vezes o cidadão vai lá, faz uma reclamação ou faz algum pedido e não consegue acompanhar por conta da burocracia. E hoje no digital isso vai facilitar muito, né? Muito, muito. A gente tem buscado também facilitar através de alguns serviços que tinham que ser feitos nos postos do Detran, como baixa de averbação, enfim, acompanhamento do prontuário que se tornou eletrônico também, da pessoa poder acompanhar o seu prontuário. Então, uma série de serviços. É muito importante que as pessoas, a gente sempre ali através do site do Detran tem informado aos cidadãos esses serviços que têm se tornado eletrônicos. Hoje a gente tem postos abertos ainda para serem abertos ou postos ainda fechados que ainda precisam de algum detalhe de adequação para que eles possam reabrir para a população. Como é que anda esse serviço especificamente? Bom, na parte de registro de veículos, que é a parte que se faz transferência de propriedade, transferência de jurisdição, todos os postos estão abertos na sua integralidade. Eventualmente alguns fecham, fruto de alguém ser detectado, algum servidor ser detectado com Covid, a gente faz o tempo de isolamento necessário, mas todos os postos estão abertos. E na identificação civil, que também era um contrato que a gente está num processo de transição, também está em processo de retomada, e mais uma semana a gente está também com esses postos de identificação civil todos abertos. E aí significa atendimento também no interior, que era também um gargalo, né? Não só aqui na capital fluminense. Sim, sim. A gente tem trabalhado, quer dizer, na ampliação desse serviço no interior. Nossos mutirões também têm acontecido, e aí a gente vai fazendo um rodízio pelas cidades do interior, vai abrindo em cada mais ou menos 20 cidades, geralmente a gente abre esse mutirão, então a gente vai fazendo um rodízio por essas cidades para dar o atendimento e também terminar com esse gargalo. Adolfo Conder, presidente do Detran, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Jornal do Rio. Obrigado pela oportunidade de a gente poder estar aqui esclarecendo. Estamos lá trabalhando bastante para regularizar os serviços do Detran e levar um melhor serviço para o usuário.